Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. No vídeo de hoje, retrataremos a história de Hércules, um grande herói da mitologia grega, aclamado pela realização dos seus 12 árduos trabalhos. E como não poderia deixar de ser, faremos em seguida uma correlação entre esse mito e a psicologia. Zeus, o deus máximo do Olimpo, era casado com a deusa Hera. Contudo, teve ao longo do seu matrimônio inúmeras mulheres e amantes, além, é claro, de sua dedicada esposa, tendo assim, por consequência, gerado vários filhos fora do seu casamento oficial. Hércules foi um deles, fruto da sua relação extraconjugal com a mortal Alquimena. Desta forma, como decorrência da infidelidade de Zeus, a deusa traída nutria grandes ciúmes e raiva de Hércules desde quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. Zeus, sobretudo, esperava que seu futuro filho se tornasse rei, graças a uma antiga profecia que dizia que o rei de Micenas, cidade muito poderosa e importante na Grécia Antiga, seria o primeiro bisneto de Perseu, situação essa em que Hércules se enquadrava. Sabendo das intenções do seu marido, todavia, Hera fez com que um primo de Hércules, que ainda estava no ventre de sua mãe, nascesse antes do tempo previsto, e primeiro que o semideus Hércules, assumindo assim o trono de Micenas como descrito na profecia, tirando o reinado de Hércules e passando para o seu primo Euristeu, que mais tarde tornou-se um grande amigo e aliado da deusa. Além de destronar Hércules, Hera simplesmente não descansou até tentar acabar completamente com a vida do rapaz. Quando ele ainda era apenas um bebê, enviou 2 serpentes venenosas para matá-lo. Porém, desde cedo, o jovem provou ser tão forte como seu pai, estrangulando ambas as cobras com as próprias mãos. Almicena, mãe de Hércules, temendo pela vida do seu filho, então resolveu deixá-lo na floresta, entregue à sua própria sorte, na tentativa de impedir que Hera fizesse mais algum mal a ele. Contudo, por mera ironia do destino, a deusa Hera encontrou o bebê abandonado e, entusiasmada com o tamanho vigor da criança, pegou-a para amamentar. Após amamentá-lo, porém, descobriu que o bebê tratava-se de Hércules, ficando ainda mais irritada. Tendo sido nutrido pelo leite da deusa, o bebê cresceu ainda mais forte do que seria, voltando para os braços de sua mãe. Com o passar dos anos, tornou-se um grande arqueiro e um exímio herói. A força e a bravura de Hércules chamavam a atenção de todos, por onde fosse. Ele era facilmente reconhecido por ser o homem mais forte do mundo. Isso chamou a atenção não só do povo de forma em geral, mas também de um jeito especial de Creonte, o rei de Tebas. Após uma troca de favores, o rei então concedeu a Hércules a mão de sua filha Megara em casamento. Juntos, Hércules e Megara tiveram 3 filhos, Teríamaco, Creondíades e Deicon. Neste interim, Hera, aproveitando-se do momento de suposta tranquilidade na vida de Hércules, empregou-se assim para pôr em prática a sua vingança derradeira e mais uma vez destilar a sua ira, rogando uma praga contra Hércules, fazendo com que ele surtasse de loucura, matando a sua esposa e os seus filhos. Depois de ter cometido esses assassinatos, Hércules recuperou a sua sanidade e, arrependido, exilou-se da sociedade, passando por um longo período de reclusão e buscando redimir-se de seu infortúnio. Resolveu procurar orientação no oráculo de Delfos, que aconselhou a realizar um serviço na cidade de Micenas, que tinha como rei o seu primo Euristeu. Euristeu, todavia, era simpatizante de Hera. Afinal, foi graças a ela que ele pôde conquistar o trono da cidade no lugar de Hércules, como Zeus havia planejado. Assim, como rei, ele permitiu a servidão de seu primo como absolvição dos seus pecados,
No entanto, lhe impôs 12 tarefas que eram praticamente impossíveis de serem realizadas. Isso porque, certamente, Hércules morreria antes de conseguir concluí-las. As missões determinadas ao herói incluíam matar o leão de Nemeia, matar a hidra de Lerna, capturar o javali de Erimanto, capturar a corça de Cerineia, expulsar as aves do lago de Estínfale, limpar os estábulos do rei Augeas, capturar o temível touro de Creta, capturar os cavalos de Diomedes, obter o cinturão de Hipólita, capturar os bois de Gerião, obter as maçãs de ouro no jardim das Hesperíades e capturar Cérbero, o feroz cão de 3 cabeças, guardião do submundo. Contudo, mesmo após concluir o seu último trabalho, nem assim o herói conseguiu ter um pouco de sossego na vida. Hércules casou-se com uma mulher chamada Dejanira. Durante uma viagem, o centauro Nessus tentou violentá-la, mas Hércules o matou. Entretanto, antes de morrer e disposto a se vingar, Nessus disse a Djanira que seu sangue era um elixir do amor e a aconselhou a guardar um pouco, caso o marido deixasse de amá-la. Quando de fato Hércules apaixonou-se por outra mulher, Djanira enviou-lhe um manto com gotas do sangue de Nessus. Ao vesti-lo, o herói entrou em contato direto com o veneno e morreu. Ao refletirmos sobre esse mito, entramos em contato com os opostos, a força e a fraqueza humana. Mesmo com toda a força do mundo, sendo capaz de realizar o impossível, enfrentando tantos desafios, Hércules, em um momento de fraqueza, sucumbiu ao amor de outra mulher. Um sentimento que, tamanha sua força e grandiosidade, foi capaz de arruinar até mesmo o mais forte dos mortais. E também sobre como o perdão por uma infidelidade pode às vezes ser tão difícil. Hércules pagou o preço pela traição de seu pai, convivendo ao longo de toda a sua vida com a sombra da ira de Hera, para posteriormente também cair na mesma armadilha. Só que dessa vez, no entanto, o preço pago foi um pouco maior, a sua própria vida. O que você achou desse mito? Venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo.